Fala pessoal, Papo de Salão no ar e hoje nós temos a presença aqui do seu Adélio. Ele veio lá do norte da ilha para nos contar a sua trajetória na política. Mas antes de a gente começar essa história com o seu Adélio, não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de compartilhar as entrevistas do canal com seus amigos, que olha, tem cada entrevista sensacional. Ative o sininho para receber notificações e curtam a nossa página, que isso nos ajuda muito a fazer o canal subir cada vez mais. Seu Adélio, é um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. O senhor se candidatou 6 vezes a vereador? Com essa. Com essa 6 vezes? 6. Essa é a 6ª tentativa? Sexta tentativa. E o homem não desiste, é brasileiro? Eu não sei porquê. Às vezes acontece da gente fazer coisas na vida que a gente menos entende, até não espera. Por quê? Olha, me achei com vitalidade suficiente, estava muito acomodado. Sim. E está precisando, eu acho que está precisando de alguém que fala sério. Alguém que mostre descontentamento diante de tantas coisas acontecendo. A política virou moeda de troca e é uma coisa terrível. Incomoda? Incomoda. Mas o senhor está um bom tempo na política, né? Se já é o sexto mandato, tentando o 6º mandato, nós estamos botando em 24 anos, mais ou menos. Eu tenho mais. Não, mais de 24 anos na política? Na política, sim. Eu só estou 10 anos parado. Tá, mas... Desfiliado de partido. Mas há mais de 24 anos tentando ser vereador. Isso aí. E eu fui 2 vezes a deputado estadual também. E mais 2 deputados estadual. Só que eu trocava de partido, né? Eu comecei em 1982 com o MDB. PMDB. Que era PMDB na época. Não, era MDB. Em 82 era o MDB, depois virou PMDB, exato. Quando botaram aquele P ali, estragou tudo. Botaram o P em tudo, né? Todos eram P, né? O Jason Barreto, em 1982, saiu candidato a vereador, a governo do estado, e eu saí a prefeito. A deputado? A vereador? Não, a vereador. A vereador. Em 82? 82, saí a vereador. E foi ali que eu comecei a trabalhar realmente na política. Né? E o Jason Barreto, segundo nós entendemos, houve fraude naquela eleição e o Jason Barreto acabou perdendo pela fraude. Fraude? Que tipo de fraude? Eles mandaram jogar urnas na área mais forte, que era do sul de Santa Catarina, jogar ali no rio de Tubarão, de Imbituba, aquela região ali, mandaram jogar as urnas ali. Mais tarde até andaram achando alguma coisa lá. Mas não ganhamos as eleições, perdemos. E Jader Barreto era do PMDB também? Jader Barreto. Era PMDB também? Era isso aí. Vamos ver se o senhor é bom de memória. Quem era o governador na época? Na época... Família Bornhausen? Acho que foi Bornhausen. Em 80, a família Bornhausen mandava bastante no estado, tinha bastante força aqui, né? Sim, Bornhausen e o Esperidão a mim, né? A família a mim também. Foi uma época de difícil acesso, né? O Jair era O senhor era do MDB, então o senhor também tinha coligação com o falecido Luiz Henrique da Silveira? Tinha, mas o Luiz Henrique ele já estava em Joinville nessa ocasião. Ele era como vereador e prefeito de Joinville, né? Exato. Ele estava nessa região em Joinville. Aí depois o senhor saiu do MDB? Saí do MDB. Não, antes disso, eu saí do MDB, fui para o PDT. PDT. Antigo partido do Leonel Brizola. Muito bom, Leonel. Muito bom? Por sinal, ele trazia todas as qualidades que tinha o Getúlio Vargas. Para mim, na minha opinião, o Getúlio Vargas foi o melhor presidente da República que existiu até hoje. Melhor presidente? Melhor presidente. Ele teve seus altos e seus baixos, né? O Getúlio Vargas ele foi um dos precursores de muita coisa no que é atual hoje das leis trabalhistas, né? Ele criou a Previdência, criou até
a Petrobras, o Getúlio Vargas. Petrobras foi ele? Petrobras No foi governo no dele. governo dele, mas foi o governo militar, né? Que teve a Petrobras, foi isso, né? Eu não sei direito, mas me parece. Ele foi o organizador do país. Sim, Ele organizou o país. Sim. Ele organizou o país. E foi um grande estadista. O senhor hoje é do partido do Avante, que é o antigo PT do B. Então o senhor segue a mesma linha até hoje. Tirando o MDB, o senhor continua seguindo a mesma linha da esquerda. Eu sempre me posicionei, quer dizer, me conduzi, minha Para a esquerda. conduta. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu não fiz para nenhum candidato por questão de partido. Até porque agora o senhor me diz que o senhor vem da linha da esquerda há muitos anos. Isso aí vão mais quase 40 anos, né? O que a esquerda tem de bom e o que a esquerda tem de ruim? O que a esquerda... Eu acho que o ser humano, ao passar do tempo, ele foi se transformando, foi modificando através, por consequência de muitos acontecimentos, o que foi, havia novidade, novas tecnologias, novo desenvolvimento, novas situações. O comportamento humano começou a ficar diferente, começou a ter alterações no comportamento humano. E isso foi passando. Se os políticos antes não eram tão corruptos assim, começou a ter eles queriam mais aproveitar do cargo. E aí, tanto é que a política hoje vira uma moeda de troca. Sim, mas a minha pergunta para o senhor é, o que a esquerda tem de bom e tem de ruim? Porque todos os lados têm um lado bom e um lado ruim, né? O que a esquerda, na visão do senhor, pode apresentar? O radicalismo. Eu acho que o radicalismo, tanto na esquerda quanto na direita... Mas não, eu vou chegar na direita, mas eu quero saber da esquerda. O que o senhor acha de ruim na esquerda? O radicalismo? O radicalismo, aquele prepotente, aquela coisa que eu tenho razão e tu não tem. Né? Aquela dificuldade de ter até diálogo para... Né? Se a política... Na política tem que ter diálogo, tem que ter trocas, tem que ter conversa, tem que ter aproximação entre as pessoas e o respeito entre as pessoas. Sim. Respeitar a opinião da outra pessoa, mesmo que você não concorde, né? Sim. Bem, cada um tem o seu posicionamento, né? Que é muito interessante, né? Essa discordância, ela é muito interessante, porque às vezes abre um campo em que você não enxerga e às vezes você abre um campo que ele não enxerga, né? Então a discordância é interessante. Tudo tem que ser diante das ideias. Das ideias. Defender as ideias, eu acho isso é um posicionamento ideal. Mas o que se perdeu nesse meio tempo para cá, seu Adélio? Que não se respeita mais a ideia e há muito que se vê, não se respeita absolutamente nada. Independente se a sua ideia é uma ideia boa, eu vou votar contra. Olha, eu acho isso uma burrice, né? Porque eu acho que o que é bom tem que ser aproveitado, o que é bom tem que ser respaldado, né? E o que é bom da esquerda? Que favorece a comunidade à esquerda? É a mobilização popular, vamos dizer assim, assim o caráter como ele é colocado, né? Vamos dizer assim, de-se ser mais sério. Né? Uma proposta mais séria, uma proposta mais autêntica, uma solução para um problema, né, que seja imediato ou de médio prazo. Então, é isso que a esquerda, eu acho que tem de bom, porque ela toma iniciativa. Ela agride o problema, ela enfrenta o problema. A esquerda... Ela é menos... É quase que sem medo. Sim. A esquerda, quando ela começou, no meu entender, né? Claro que eu tenho menos entendimento que o senhor na grande proporção. No meu entendimento, a esquerda, quando começou, ela era uma espécie de acolhedora mesmo, socialista, no âmbito de ajudar e acolher as pessoas mais necessitadas, né? Que vinham, ao longo da história, aí, sendo prejudicadas pelas grandes classes, pela burguesia, como se chamava naquela época, né?
Então ela tinha esse idealismo, né, de trazer a igualdade para todos. Todos e por todos, exatamente né? Isso. Então buscou-se isso. Mas por que se perdeu nesse meio tempo que a esquerda não trabalha mais nessa igualdade, nessa área social, mas muito mais na área de assistencialismo, né? Assistencialismo, vamos dizer que é um assistencialismo de barganha política, né? De mais buscar isso para poder ter a pessoa para você do que você realmente ajudar aquela pessoa. Isso foi as coligações que no meio do caminho entraram? Pode ser. As escolas, né? Vamos dizer assim. É que, como eu falei no início, o ser humano ele começou a ter algumas transformações. E essas transformações, isso corrompeu um pouco uma grande maioria. As pessoas hoje em dia não se tem exatamente uma coisa definida de esquerda, que eu vejo, não esquerda radical, eu não sou extremista, eu sou mais centro-esquerda, vamos dizer assim, né? Quer dizer, eu já fui mais esquerda. Mas você consegue enxergar essa visão, ter essa visão, enxergar essa situação de que houve uma polarização em relação a uma mistura de tudo. Tem uma mistura generalizada. Virou tão ruim que agora se dá uma cadeirada no candidato porque não concorda com a opinião dele. Olha, acho que isso é um comportamento isolado. Não, concordo com o senhor, mas eu digo, está indo para um âmbito tão agressivo, tão ruim, tão desnecessário, que chega a bater com uma cadeira numa outra pessoa, independente se você concorda ou não com a opinião dele, você chegar na questão, na agressão física, já você perdeu totalmente a razão, né? Eu não vou fazer julgamento do ato. Foi grosseiro, foi terrível, né? Assim, foi violento. Porque nós já tivemos discussões, discussões aqui no Estado muito sérias, né? De palanque, né? Nós tivemos aqui, quantas vezes nós vimos aqui Bornhausen brigando com o Amin, Amin brigando com o Luiz Henrique. Mas era no papo. No papo. Né? Havia-se os xingamentos, havia-se as agressões verbais, mas parava-se ali. Né? E depois, porque é o jogo político, né? Tu necessita fazer isso no jogo político, atacar quem está na frente ou atacar seu adversário. É o jogo político, faz parte do jogo político. Mas antes era no discurso. Era no discurso. Em cima do palanque. Do palanque, do tablado lá. Em cima do caixote lá, dizia, né? Subia lá e dizia tal, essas coisas, não sei o quê, porque fulano, cuidado com ele, que ele ia não fazer. Mas o senhor acha que a população hoje, né? Essa geração nova, essa população nova, ela consegue já enxergar essa diferença? Ela não cai mais nessa, vamos dizer, nessa história de palanque? Mudou muita coisa por causa da tecnologia, vamos dizer assim, a internet entrou... As informações eram mais rápidas. As áreas sociais, aí todo mundo está na área social e tal, e por ali eles caminham com as ideias, com as propostas, com os erros e vezeiros, com as bagunças, tudo, né? Mas a população consegue enxergar mais hoje, então, o seu candidato? O perigo são as notícias fraudulentas, né? As mentiras, essas coisas aí, as fake news. Fake news, né? Exatamente. Esse é o perigo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta na questão da fake news. Nós já vamos chegar lá na outra parte da esquerda. A fake news, ela sempre foi feita, né? A gente hoje bate muito em cima da questão da fake news. Desde que o tempo é tempo, dos primórdios, dos imperadores, eles sempre contavam uma mentira para poder alegrar o povo e tranquilizá-lo. Né? E isso em questão de um reinado ou uma questão de uma batalha verbal com o adversário. Sempre houve essas fake news, né? E não foi lançado agora por causa da rede social. Na verdade, já existia isso até na própria televisão aberta, né? Só que não eram tão difundidas como são hoje, né? Elas fazem parte desse cotidiano. Você não concorda? Elas fazem parte, só que as pessoas hoje conseguem discernir, né, o que é o certo e o que é o errado. É bom se elas pudessem ter um filtro, né? Mas muita gente cai no conto do vigário. Mas já caía, muita gente né? Cai, mas já caía, não caía? Muita gente cai no conto do vigário. Mas antes já não caía, senhor Adélio? Senhor Adélio, vamos dar um exemplo para o senhor.
Norte do país. Nós temos bastante lá, né? Norte do país, lembra quando dizia, nós vamos acabar com a seca, vamos acabar com a fome. Sim. E era aquele conto vigário, né? É. Que era só ganhar a eleição, continuava a mesma coisa. Hoje ainda continuo levando as verbas, desviadas as verbas. Exatamente. Mas já se contava o conto do balas. vigário, né? As pessoas já viam isso. Né? O negócio nós tínhamos, tinha o Nordeste, o Sul do país, e antes São Paulo pertencia ao Sul. Sul-Sudeste, né? Então, depois São Paulo ficou no Centro-Oeste, né? Uhum. Sudeste, continua Sudeste. Sudeste. Mas aí nós tínhamos um outro tipo de comportamento. A população daqui, o cidadão daqui, Sim. era diferenciado do pessoal do Nordeste. Uhum. Né? Por que o senhor acha que é diferenciado? Eu gosto de fazer essa pergunta. Por quê? Eu acredito. Por que o Sul deu certo e o Nordeste não deu certo? Eu acho que é uma questão de clima, é uma questão, né, de geografia, vamos dizer assim. É típico de, por exemplo, o Brasil é muito grande, né? Então é muito diversificado as suas culturas, os seus, né, o seu dia a dia. O senhor não acredita em alguma questão de colonização? Que eu já ouvi isso e eu até no primeiro momento eu não concordava, mas depois eu fiquei analisando uma questão de colonização e educação estrutural. Porque aqui a gente nunca foi muito explorado. Nós aqui na região do Sul, principalmente, tivemos aqui gente mais, vamos dizer assim, mais qualificadas vindo do exterior, né? Europeus. Italiano, alemão, italiano. Os europeus, né? Exatamente. Italiano, alemão, teve bastante aqui. Exatamente. Então, isso aí diferenciou um pouquinho do pessoal lá do Nordeste. Mas sabia que o Nordeste ele teve uma grande proporção dos holandeses? Sim. E foram expulsos os holandeses no Nordeste, na Bahia? Aí, nessa pergunta, remete uma outra para o senhor. A exploração. Uma região deixando de ser explorada durante muitos anos, né? Porque antes mesmo dessa politicagem de exploração que nós temos hoje, ou até pouco tempo atrás, até 40 anos atrás, nós tínhamos o cangaço, né? Que também explorava, que também dificultava ali as ações. Então, e tinha os coronéis. E continuavam sendo coronéis, né? Então, vamos lembrar do falecido Antônio Carlos Magalhães, então, o coronel, o famoso coronel da Bahia. Guarda-chuva. O homem do guarda-chuva. Guarda-chuva. O homem do guarda-chuva, exatamente. Mas então, nós tínhamos na região lá a questão dos coronéis, né? As questões de que a gente volta naquela questão que eu perguntei para o senhor, de criar o assistencialismo para poder ter para você aquela população na sua mão. E lá se existia muito disso, né? Você dava um pouquinho para aqui, um pouquinho para lá, para você conter eles aqui na mão. E no Sul não funcionava assim, né? Você pensava em produzir, em ganhar, né? Era um pessoal com outro tipo de comportamento, né? Agiam de forma diferente, mais produtivo, mais... Sim. Pensavam mais, eram mais criativos. Sim. Já tinham uma base de cultura, de sabedoria um pouco diferenciada, né, daquele pessoal. E se eu for analisar na questão geológica, o Norte e o Nordeste são regiões de muitas riquezas, né? E explorações de riquezas durante muitos anos. Então, se é uma região de riqueza, não era para ser uma região tão pobre. Mais de minério, mas sabes que sempre tem o pessoal... O sul do Brasil, o sul, sudeste, o sul, por exemplo, vamos botar aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são estados de cultivo e criação, né? Então, a riqueza nossa vem através do cultivo e da criação, não do minério. O minério é muito mais valioso. O centro-oeste, né? Minas, o Acre, ali, a região, o Acre fica no norte, mas Minas, Brasília, Goiás, aquela região ali, uma região também árida, mas uma região também de minério, que trouxe muita riqueza. Amazonas, não se fala, Amazonas é uma riqueza absurda, né? Sim. Né? Rondônia. Aí a região norte, nós temos lá um turismo abundante, norte e nordeste abundante. Hoje nós temos, graças a Deus, regiões lá que produzem, né? Até a própria uva faz o vinho. O negócio, em síntese, é o seguinte:
o povo que elege os seus representantes, né, devia ter um pouco mais de cuidado, porque tem que eleger gente com, vamos dizer assim, com qualidade e gente que corresponda, né, que venha corresponder. Se por acaso o cara não correspondeu durante um mandato, ele automaticamente terá que ser substituído, as pessoas têm que optar por novas candidaturas para que haja uma renovação, né? Então, os políticos, eles têm que melhorar cada vez mais, né, o seu desempenho, tem que... Eu acho que cada um é cada um, né? Tudo faz parte do seu ser, né? Eu tenho um comportamento, eu tenho educação, eu tive educação, então não vou mexer no que é alheio, né? Respeito, faço um trabalho da maneira mais honesta possível. E esse que é o problema, encontrar gente honesta na política, né? Esse que é o... Por isso que o senhor já resolveu uma boa... não conseguem sobreviver. Os honestos não conseguem sobreviver. O senhor resolveu uma grande preposição nessa questão da honestidade, da corrupção. Aí o senhor falou na questão ali do norte, então a gente remete de novo à questão do colonialismo na região norte, em que comandavam essas pessoas. Mas por que uma região sul não tinha isso? Porque é uma região que pensava no crescimento. Se a gente for analisar, Santa Catarina hoje é um dos maiores PIBs do Brasil. Hoje não, já há um bom tempo, né? Santa Catarina, o índice de desenvolvimento aqui é muito alto. Produtivo, bem produtivo. É um índice de desenvolvimento muito alto, um dos maiores do Brasil, né? Diferentemente. Mas o que ela perde o que ela ganha, o que ela perde em relação ao norte? Nada. Somente o investimento. É que já os comentários que têm surgido é que nós arrecadamos bastante e esse dinheiro vai para Brasília, vai para o Nordeste. Isso. Aí é aquela barganha política novamente. Fins, né? É aquela questão política novamente. Né? Isso é uma grande pena. E da direita? Como o senhor é uma pessoa mais central, o que o senhor vê de bom ou de ruim na direita? Ela é silenciosa. A direita é silenciosa. Trabalha estrategicamente, né? Trabalha estrategicamente, né? Eles agem com esperteza, né? São muito mais espertos, mais programados, mais organizados em termos de grupo, em termos de... As ações deles são talvez mais eficazes para eles, né? E em detrimento de a população que precisa exatamente de ter um governo que distribua as riquezas, as benfeitorias, os serviços, né? Que distribua bem, que pratique bem um trabalho digno de um administrador, seja lá de um município, do estado, da nação. Mas inclusive a repercussão desses políticos, um governador, um prefeito, significa muito, porque isso reflete no resultado para a população. Ela poderá ficar mais ou menos bem conforme a atuação desses governantes. Independente da sua bandeira política. Independente, claro. Independente. E alguma coisa boa que o senhor enxerga na direita? Não, eu nunca questionei muito direita, assim, nunca participei de debate assim. Vamos fazer um comparativo. A região de Santa Catarina, ela teve algum governo estadual que foi de esquerda? Governo estadual de esquerda? Olha, Luiz Henrique não era. Não, MDB. Não parecia. Bornhaus também era MDB. Não, Bornhaus é liberal. Partido Liberal, Liberal. Coligação com o MDB. Depois quem mais? PP. Pedro Ivo foi um excelente governador. Pedro Ivo, mas ele não foi do MDB. Ele foi do MDB. Do PMDB. Então não tivemos PT, PSOL, PCdoB, PTdoB, PDT no governo do Estado. Não, acredito não tivemos. Não.
Pela história não tivemos. Tivemos em Florianópolis, na capital, que se eu não me engano foi o Grando. O Grando, Sérgio Grando. Sérgio Grando foi prefeito pelo PCB. PCB, não foi nem no PT, PC, foi a não, antiga, a PCB. esquerda mais radical, assim, mais puxada, né? Porque existia mais, porque não existia ramificações. Ramificações, né? E no Norte e Nordeste? A grande hegemonia sempre foi a esquerda. No Nordeste? Não. No Nordeste era mais de direita. Quer dizer, vamos dizer direita. É assim, o pessoal... PDT, que era a linha do Ceará, que era os Gomes, né? Aí no Maranhão ali era do Sarney, o Sarney... Deixa eu me lembrar do Sarney. 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 O Sarney... Minas Gerais Magalhães. Minas Gerais Magalhães. Então, mas o Sarney foi também do Maranhão e foi do Pará, né? Ele é do Maranhão. Isso, mas ele foi governador do Maranhão e governador do Pará. Não, ele foi senador pelo Pará. Pelo Pará. Ele era... Engraçado que eles trocam de lugar. Ele não era MDB. Gente, tem que lembrar, peraí. E também não era PDT. Porque ele era adversário do Brizola. Arena. Era do Arena? Arena. Era do Arena. Pode ser, não tenho certeza. O PDS. Qual? Tinha Arena, depois o PDS. PDS, pode ser. Arena, eu acho que pode ser o Arena, Arena. Mas antes o Arena era o PDS, né? A Arena veio antes, depois veio o PDS. Foi depois? O que o Sarney não era do MDB. O Tancredo Neves, sim. Tancredo, MDB. MDB, foi coligação do Arena com o MDB, exatamente. Que foi o primeiro presidente do MDB no Brasil. Isso. Só que não assumiu. Não assumiu. E o Brasil, o MDB nunca teve um presidente eleito. Não. Né? Nunca teve um presidente eleito. Todos os dois presidentes que estiveram no poder tiveram o poder. Um que não assumiu, que foi Tancredo Neves, e outro que assumiu por causa do impeachment da Dilma, que foi o pai. Também faltou na minha cabeça. Nossa, mãe do céu. O Temer. José Temer. Michel Temer, pô. Michel Temer assumiu a presidência. Ele era o vice da Dilma. Vice da Dilma, exatamente, pelo MDB na época, né? A Dilma foi um fracasso no governo, né? O senhor achou? Foi um fracasso. Foi ali que começou a desandada, né? Bem, depois que o Sarney foi o substituto do Tancredo Neves, que não assumiu porque adoeceu, morreu com 75 anos. Aí teve a primeira eleição geral para presidente da República, direta. Isso, foi direta já, que aí foi através do Collor, Fernando Collor de Mello. O boizão lá do Nordeste. Não, do Nordeste não, ele é de Alagoas. Pois é, Alagoas, do Norte, né? O homem da Alagoas, ele foi o caçador de Marajás. E foi caçado. Caçador que foi caçado. Foi boa essa. Foi o caçador que foi caçado. Serviu para ele, né? A armadilha serviu para ele. Que dizem que foi por causa de uma Brasília. Aquilo ali, para mim, foi uma grande decepção, porque nós trabalhamos muito pela mobilização... Das diretas já. Das diretas já. Aqui em Florianópolis, nós tivemos um grande comício na Praça 15. Inclusive, eu participei nessa ocasião. Eu estava lá, caras pintadas. Cara pintada. Sim. Eu fiz uma participação... Só que era lá em Itajaí, não era aqui em Florianópolis. Os caras pintadas. Mas aí, então, foi uma decepção, porque nós precisávamos de alguém que não fosse corrupto, de que alguém que não fosse... Mas, seu Adélio, o senhor está 40 anos na política. Qual foi, com toda sinceridade, o líder que o senhor viu até hoje no Brasil que não decepcionou politicamente? Me cite um, por favor. Pois é, eu acho que... Bem, apesar de que muitos têm algumas divergências, mas eu acho que foi o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. O Getúlio, como eu falei, ele teve seu alto e seu baixo. Ele aumentou e destruiu a economia da mesma forma que ele aumentou, né?
Mas Mas isso é aí, é o mas aí é o passado. seguinte, quando você não governa sozinho, você tem equipe também. Sim, Então, sim. Qual foi o ano que ele se elegeu pela primeira vez? Vamos ver se isso é bom. o 1940, quem? O Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, foi ditador, né? Antes da ditadura, mas antes da ditadura ele foi presidente da República. 1945, uma coisa assim. 2. 42? 1942. Mas quantas vezes ele foi presidente da República? Antes ele ficou mais ou menos 10 anos. Né? Foi muito tempo, né? Mas naquela época, o telefone era um fiozinho que passava de Santa Catarina para o Paraná, um fiozinho só, o telefone. Olha, veja só a dificuldade que esse homem devia ter para fomentar todo o país. Imagina a dificuldade que hoje um telefonema fácil, você pode governar até dentro do gabinete. Antes você... Onde nasceu a Telebrás? Pois é. Nasceu-se em 1948, se não me engano, Telebrás. Primeira telefonia do Brasil. Tempo, né? E foi Getúlio que instituicionou aqui, né? Na verdade, o Getúlio foi o pai implantou imensos serviços hoje e até hoje. Concordo, mas assim, ó, é uma particularidade dele e uma obrigação, né? Desenvolvimento sociocultural mas olha, nós tivemos desde a proclamação da República vários governadores, vários presidentes. Antes dele? Antes dele, vários presidentes que, né? Sim. Não era aquelas coisas. Né? Mas era um pós-império, né? Ainda estava se pagando a dívida que o Império estava pagando para Portugal e Espanha, né? Que era alta, né? Nossa. Questão dessa... O Brasil era totalmente explorado, né? Sempre foi. Não, pela colônia, era colônia de Portugal. Vamos tirar. Colônia dos Estados Unidos. Vamos tirar essa desculpa. Vamos tirar essa desculpa que o Brasil ele é explorado pelo grande político, pelo grande empresário. O problema financeiro, né? É o jogo é o poder, né? O jogo do poder. O financeiro é o mais potente de todos. O jogo do poder. Até o que manda. Nós entramos agora com o judiciário no meio desse jogo do poder, né? Não tínhamos antes o judiciário. Eu só ouvia falar do judiciário. Hoje o judiciário está se decidindo e colocando quem quer e quem sai, quem fica, quem volta. Eu acho que o judiciário está bem fortalecido hoje. Tá. Você acha que ele está fazendo um bom papel? Acho que sim. Acho que se não fosse ele, eu acho que teria mais instabilidade no país. Ele tem que ser realmente forte. Ele tem que cuidar das leis. Essa força, seu Adélio, dá o direito dele se intrometer no executivo ou no legislativo? Olha, eles têm o papel de julgar. Jurídico. Ponto. Eles são juízes. Eles são a jurisdição deles, né? Então, o juiz tem que apitar de vez em quando existem coisas inconstitucionais. Mas aí nessa questão, seu Adélio, vamos abordar, essa questão nós existimos 3 poderes no Brasil, né? Executivo, legislativo e judiciário. Sim. São os 3 poderes, né? Não se pode mexer nos 3 poderes. Coitadinho, o mais coitadinho é o executivo. O mais coitadinho de todos que é o que leva. Mas independente do coitadinho, não. Mas cada poder não pode interferir no seu poder, correto? Se você interfere, começa a dar um problema. Então, essa questão, acho que a gente concorda. Cada um tem que seguir a sua linha. O judiciário tem que seguir a dela, o executivo a dela e o legislativo dele. Tem que viver em harmonia, né? Porque quem faz as leis, quem legisla as leis, é o legislativo. Né? Quem julga é o judiciário. E quem executa é o executivo. Então, ninguém pode mexer nesse lado. Mas vamos falar do senhor aqui. Vamos deixar esse povo para lá, senão nós vamos perder nossa entrevista toda falando desse povo. O senhor tentou 6 vezes ser candidato a vereador e não desistiu. É isso aí, homem forte não desiste nunca. Todas as linhas foi através do Pedro. Como foi essa questão financeira para o senhor? Porque há um gasto, né? É um custo ter tudo isso, né? Eu já estava acostumado a fazer sem nada. Uhum. E continuo fazendo. Apenas por as obrigações mínimas. Vai, boca em boca. As obrigações mínimas de gasto eu sou obrigado a ter.
pouquinha coisa. Então, é boca a boca, é contato pessoal, vamos dizer assim, buscar dizer que aquelas pessoas que a gente conheceu ao longo dos anos, onde a gente conviveu no trabalho, onde a gente conviveu no esporte, onde a gente conviveu nas batalhas, nas lutas, né, de sindicato, nas entidades, onde a gente morou, onde a gente tem os parentes, onde a gente tem os amigos por algum motivo. Então a gente está buscando eu tenho bastante conhecimento, bastante relacionamento. Então, apesar de não estar bem na área social, né, como é que é? Instagram, rede Instagram, social. nada disso. Tem que cuidar disso, que isso é bom, isso é importante. Isso é importante. Pois é. E o senhor conselheiro de saúde, o que quer dizer conselheiro de saúde? O conselheiro de saúde é uma pessoa que se constitui pelos seus atos de participar de ações voltadas a um determinado setor da vida da gente. Pode ser conselheiro de saúde, pode ser conselheiro da saúde, da educação. Então, os conselheiros vêm uma linha programática de cuidar, de fiscalizar, de sempre proteger aos usuários. Certo. Os usuários. O senhor trabalhou na área da saúde, então, mas na área administrativa, é isso? Da área administrativa. Então, o senhor tem um bom conhecimento da saúde. Vamos começar nossas perguntas aqui para o senhor. O senhor tem um bom conhecimento na área da saúde. São quantos anos trabalhando na área da saúde? No Hospital Florianópolis eu trabalhei 21 anos. Então tem um bom tempo 21 aí. anos. Nós temos hoje em Florianópolis as policlínicas, as UPAs e agora um multi-hospital. As policlínicas e os postos de saúde são uma questão mais próxima da comunidade, né? A área primária. A área primária. Exatamente. E a UPA é a área secundária, para depois ir para um hospital, é isso? Exatamente. Mais ou menos. Faz uma triagem maior, né? Exato. Como o senhor enxerga hoje a situação da área da saúde de Florianópolis? Se ela mudou muito dos anos para cá? De bom ou de ruim? O que está faltando é mais verba para a saúde. Está faltando mais verba para a saúde porque aumentou a população em todos os sentidos, né? Imigração, nascimento, a população cresceu e as estruturas têm ficado assim meio paradas. Então, as pandemias também têm, né, feito algumas alterações importantes, mas o que eu acho que a saúde ela tem que estar acompanhando o desenvolvimento tecnológico, em evolução, em equipamentos, aparelhos, né? E ela também, os gestores, por sua vez, também têm que olhar vários fatores na área da saúde, por exemplo, não é só a saúde humana, a saúde animal também, né? Na saúde também fazer programas. Mas hoje o senhor... Para as comunidades como o senhor vê lá hoje, nessa questão? Como está a qualidade da saúde hoje? Em relação ao tempo antigo, a saúde hoje está muito mais fácil. Agora, só que tem muita gente e pouca verba para poder cobrir. Pouca arrecadação de verba para isso. Falta injetar mais verba, quer dizer, bem cuidada, né? Evidentemente, que não seja desviada, que não seja mal aproveitada, né? Que as licitações sejam feitas e transparentes, né? Então, e temos dois pontos na saúde agora, atual, em que está sendo questionado e elogiado. Né? O hospital, o novo hospital, multi-hospital no Carianos e a UPA aqui. Como você enxerga essa situação da UPA aqui no Rio Tavares, no Rio Tavares, Olha, no Campeche? Eu acho que foi uma coisa meio surpreendente, porque a gente não tinha isso programado. Nós fizemos parte já há vários anos que eu venho fazendo parte das conferências municipais e, na verdade, a gente não tocou. Nós tocamos, sim, num hospital lá no norte, porque lá no norte a gente tem mais ou menos 200 mil habitantes naquela região. Então, a gente acha, por causa da 401,
a 401 é um Sim. corredor. Sim. E conforme a situação vai se aumentando com a vinda de turistas e tudo mais, a gente precisava ter um hospital geral lá. Então, a gente até, inclusive, sugeriu que fosse construído lá no Sapiens Park, onde é uma área que tem mais possibilidade de ter essa construção, esse equipamento lá. Mas não caberia fazer um outro hospital lá? Cada região tem a sua? Região sul, região norte, para que facilitasse o acolhimento dessas pessoas? Porque se a gente joga esse hospital lá no norte, teríamos déficits aqui também no sul. É claro que o norte da ilha ele precisa também ir muito, né? Lógico que o norte precisa. Uhum. E não sou contra de fazer uma aqui no sul, porque você conhece, até lá no continente tem, mas o que precisa lá no continente é melhorar, ampliar o Hospital Florianópolis, né? O Hospital Florianópolis ele é municipal, é o único hospital que nós temos municipal, né? Não, ele é é estadual. Ele é estadual. Então a gente não tem um hospital municipal. Não, municipal não tem. Deveríamos ter um hospital municipal. Eu acredito. Esse multi-hospital aqui é municipal. Olha, o Topázio diz que é verba do governo estadual, que está se aproveitando da verba do apoio do governo estadual, que é amigo dele. Então, aí eu não sei direito, porque essa questão a gente não estudou, entendeu? Uhum. A gente não soube de nada, de detalhes dessa natureza. Quem é que financiou, quem é que... Pela informação que eu tenho, ela é pública-privada, né? É da iniciativa privada, junto com a iniciativa pública e com o apoio do governo do Estado. O que eu pergunto para o senhor é o que a comunidade, o que a população deseja. Qualidade. Independente de onde veio, venha com qualidade. Claro, lógico, sem dúvida. Se ela vem da República, ela vem do Estado, ela vem não importa. Importa que a população quer que seja um serviço de qualidade. E nessa questão de qualidade é onde eu pergunto para o senhor, como está a qualidade de primeiros atendimentos, né, de verificações para chegar até um hospital? Há um esforço muito grande dos profissionais. Uhum. Isso é inegável. Os profissionais se desdobram nas suas tarefas, mais do que eles fazem o necessário e um pouco mais. Uhum. Só que é muita gente. É muita gente. E precisaria de mais profissionais. Mais estrutura. Então nós temos investimento aí em estrutura, investimento na área de profissionais. E depois é o seguinte, o pior de tudo é que nos exames, os exames principalmente, que são assim, exames urgências, de estômago, exames mais sofisticados, não está tendo, né? As fisioterapias. Não estão tendo nesse hospital novo? Não tá tendo. Ou não está tendo no geral? Não, é no município inteiro. A dificuldade de se encontrar o profissional. Exato. Então a gente pode apontar aqui na saúde, hoje em Florianópolis, nós temos um grande problema inicial, que é estrutural. Depois nós temos aqui a questão de colaboradores, né, de profissionais. Nós temos a questão de logística, porque também os acessos até eles é um pouco complicado. E depois nós temos, que é a reclamação do povo, tá? Deixa bem frisado isso aqui. Sim. E depois nós temos a questão dos insumos, que sempre faltam, né, para o hospital. Dentro disso aqui, nós temos outros pontos aqui para analisar, né? Saúde, educação. Dentro desse aqui, nós precisamos de arrecadações. Sim. Certo? Sim. E essas arrecadações viriam da onde? De onde e para onde nós teríamos essas arrecadações? Porque vamos tirar mais do povo? Não, eu acho que isso aí tem que ser pensado, isso aí tem que ser estudado, isso aí não pode ser uma coisa aleatória. Sim. Já existe vários estudos, existe uma prática na área, na área da saúde, que já vem há tempo já, o Sistema Único de Saúde aqui em Florianópolis. Existem as convenções, congressos? Os congressos, que apontam as necessidades, apontam
as manutenções daquilo que está funcionando e as alterações, mudanças, né? Que é necessário para ser feita. Aqui na saúde, a gente, falando aqui Tá tudo bem no microfone aí, Bê? Acho que o meu que estava soltando. Aqui da saúde, a gente saindo dela, a gente também entra numa outra questão que é de saúde. Na verdade, duas questões que são de saúde. A primeira dela é o saneamento básico. A gente vem conversando bastante sobre a questão do saneamento básico. O norte da ilha ele tem um percentual alto já de áreas construídas para saneamento básico, né? Mas estão em déficits. E o sul da ilha exatamente excluído da questão do saneamento básico. O senhor, como um agente fiscalizador, um agente que vai ir à frente lá na Câmara dos Vereadores, como o senhor vê essa situação e como o senhor pode cobrar essa situação do poder público? A cidade foi crescendo Uhum. e muitas improvisações. Diversos interesses imobiliários, diversos interesses, ou falta de cuidado em geral, falta Sim. de fiscalização. Até a população hoje está ajudando a fiscalizar, né? Porque não tem potencial próprio estrutura governamental de fazer isso, né? Então, a nossa cidade foi muito improvisada em muitas coisas, né? Sim. Hoje estão se recuperando calçadas, né, de vias públicas, se recuperando aí quando dá fazer ciclovia, tornar mais humanitário as coisas, né? Uhum. Mas aqui no saneamento. O saneamento também vem nessa linha de tem lugares que tem lugares que não tem. Uhum. Então, o que precisava era fazer uma melhor programação, uma reprogramação disso tudo, a verificação de onde é feito, onde não é feito, como fazer. Sim, essa análise aí ela já tem que ser concluída pelo secretário de obras do município. Ele tem que fazer essa análise. Mas me parece que Isso, cada governante eleito parece que esquece tudo lá na gaveta. E nós temos o secretário também de saneamento, né? Que eles têm que fazer em conjunto. E temos uma empresa que executa esse processo, né? Que é a Casan. Exatamente. Então, essa questão que eu pergunto ao senhor é a questão de fiscalização dos vereadores, no caso o senhor, em cima desses atos que não estão acontecendo. Essas resoluções que ficam para trás. Infelizmente, a Casan, junto com o governo do Estado, a população quase não tem acesso a isso, sabe? As entidades entidades populares, sim, elas pouco conseguem interferir nessas ações. Um agente executor, foi contratado, está sendo contratado para executar. Mas na verdade, o que faltava mais vamos dizer assim, a participação popular nisso aí. Existe a participação popular, desculpa eu falar isso para o senhor, na questão comunitária, né? Nós temos os líderes comunitários que fazem essas ações. Como eu venho dizendo, a gente vem conversando nas outras entrevistas, nem sempre aquilo que o líder traz ou transfere para um poder público é aquilo que a comunidade, né, realmente quer. Infelizmente, nesses últimos anos, lideranças comunitárias caíram muito no conceito. Caíram muito do conceito porque misturam política partidária com política comunitária. Isso não pode acontecer. Não pode, exatamente, porque o interesse é um conglomerado, né? Nem todo mundo aqui torce para o mesmo time ou gosta da mesma coisa. Então, mas tem que ser o interesse de todos aqui para chegar lá. Por isso que existe o líder comunitário. Tem que haver mais seriedade, tem que haver responsabilidade, tem que haver mais fineza no trato da coisa pública, né? Então, o senhor como agente tem que cobrar essa questão também dentro da Câmara. No saneamento, nós temos uma outra questão, que em 2033 ele encerra, o saneamento encerra em 2030, que é obrigatório a empresa cumprir o contrato em 2030, que eu, no meu ver, não vejo que vai acontecer isso. Mas existe uma outra questão que é em 2033, que é o lixo zero. Tem que ser finalizado até 2033. O senhor acredita que isso vai acontecer? O senhor é um defensor do lixo zero? O negócio é o seguinte, tem que haver um trabalho de lidar com esse lixo, né?
há tempo que a gente vem, algumas entidades Sim. de moradores até, vem sugerindo aos governantes, aos gestores, para que eles transformem esse lixo numa coisa produtiva, que dê emprego, né? Reciclagens mais profissionais. Não reciclagem, aquela reciclagem que os moradores de rua às vezes fazem, mas A latinha, a garrafa PET. eu acho que tem que haver usinas de tratamento do lixo, onde pode ser feito vários aproveitamento desse lixo em vários setores. Mas e a educação? A educação. Por exemplo, porque o cidadão ele tem que começar a ser educado. Sim, mas são as escolas. As escolas é o começo, a base de tudo. Sim. As escolas têm que... A educação tem que ser levada à conscientização, né? De você separar o seu lixo, ajudar as pessoas também, saber que tem coisas ali que ela levam séculos para poder se deteriorar na natureza, né? Sim, o lixo, por exemplo, o meu lá em casa, eu separo todo o lixo. O lixo orgânico é aquele que vai para a horta. Eu faço compostagem. O lixo, o plástico, eu separo. O vidro, eu separo. Então, meu lixo é separadinho. Por exemplo, tem gente que capina o quintal, bota a terra, bota o mato, tudo junto, fica pesado, mais de 10, 15 quilos, que aí é pelo peso. É pelo peso que vai ser pago para o transportador, para onde vão levar o lixo para um campo lá, não sei, né? Um campo de lixo, para lixar, o grande lixão, como dizem. Então, o meu pesa meio quilo. Durante uma semana, meio quilo de lixo que eu boto lá para recolher. Mas essa é uma conscientização do senhor, não da grande massa da comunidade. Então, além dessa questão do administrativo público, tem que haver também a conscientização da comunidade. Para que isso aconteça. E isso tem que ser um braço para que tudo aconteça. Sabe o que tem que acontecer? É que isso tem que ser uma coisa divulgada pelo poder público para conscientizar as pessoas. Todas essas campanhas devem ser fortalecidas, campanhas de utilidade pública, campanhas de diversas naturezas, campanha de vacinação, campanha de prevenções, determinadas prevenções. O poder público tem que usar, sim, até verbas para fazer campanhas nos bairros, nas comunidades, para que haja participação popular. Nós precisamos de participação popular. Exatamente. Então, nessa questão da conscientização da população, tem que haver tanto com o administrativo quanto o populacional. Exatamente. Para que tenha consciência da separação do lixo. E acho lixo que e outras... que se isso acontecer, talvez a gente consiga atingir esse prazo que é necessário, né, de 2033. Mas tem que haver uma colaboração da população. A população tem que fazer a sua parte também, não só o poder público. Tem que fazer. Exatamente. Inclusive, tem gente que fica esperando pela prefeitura para limpar a frente da sua casa. Exato. Isso é um problema, né? Problema? Aí já voltamos à questão do saneamento básico, então. Porque se a gente tem esse problema para uma limpeza da casa, do lixo zero, no saneamento básico a gente tem a mesma coisa, porque a pessoa que vai lá e constrói a sua fossa, quando é irregular, o sumidor, ou vai lá e liga na rede pluvial, que é totalmente irregular, e cobra do poder público essa ação. Né? Se a pessoa já comete esse crime ali, ela está cometendo... E é um crime. Entenda que é um crime quando você faz um ato quanto ao meio ambiente, é um crime ambiental. Muitos pecam, sabe por quê? Por falta de esclarecimento. Porque também não há o senhor acredita, desculpa agora discordar do senhor, você acredita mesmo que a pessoa, hoje, com tanta informação que a gente tem, isso via rede social, via televisão, via jornais, via livros, as pessoas não têm consciência de estarem colocando uma ligação de esgoto irregular dentro de uma rede fluvial? Tem gente que faz. Eu acho que ela faz consciente, ela faz consciente. Faz. Não inconsciente, ela faz consciente
Isso é... Até alguns, pode ser que alguns façam por ignorância. Por ignorância. É porque isso aí é água da máquina, então. Aí pode passar. Por É ignorância. nesse tal ditado, é só água da máquina, então eu posso colocar. Até para Só- se livrar. Alguns fazem para se livrar mesmo. Pois é, mas ela vai para algum lugar, ela vai para o rio, ela vai para o mar. Exatamente. E vai poluir. Por isso que nas escolas tem que tem que ter nas mas escolas, só eu que tô dizer para as fazendo. crianças que o lixo que ele faz lá na casa dele, o cocô que ele faz na casa dele pode cair no rio, no mar. Entendeu como é que é? Essas coisas Eu assim. entendi. Eu entendi, mas Que é eu não concordo muito, mas eu entendi. tem Porque se eu que pegar haver porque se eu conscientização. disser para o seu Adélio assim, ó, seu Adélio, vai ali e rouba R$50 para mim, você vai fazer? Não tem porquê. Né? Porque é irregular, se eu fazer esse tipo de coisa é errado. Então, se eu tenho consciência que isso não pode ser feito, e se as pessoas fazem isso, elas fazem isso com consciência de que não pode ser feito. Porque a mesma coisa que a pessoa diz, cara, se eu estou jogando a Mas água da máquina... Existe cara para tudo. Isso. Se eu estou jogando a água da máquina, é só água da máquina, mas veja bem, a água da máquina ela transporta o amaciante e o detergente, que são produtos químicos, Sim. que vão para o mar, e acabam danificando o meio ambiente. Certo? Então, enfim. Então, tanto para o lixo zero quanto o posicionamento, existe a questão que a gente tem que cobrar do poder público, né? Mas também temos que cobrar das pessoas terem consciência em relação a isso. Isso é escola, né? É. Isso é escola e Educação. E aí entramos na educação. Vamos lá. Educação. Como o senhor, como agente fiscalizador, que é, como vereador, candidato a vereador, e já há muitos anos na política, como vê a evolução ou a degradação da educação municipal? Bem, antes a gente tinha muito pouco equipamento, hoje a tecnologia trouxe mais equipamento para serem utilizados para favorecer o conhecimento, mas nós não podemos perder a essência, perder a natureza. Nós temos que continuar escrevendo, fazendo as contas, matemática de cabeça também, e ir para a prancheta. Isso nós não podemos perder, principalmente... Perdemos, seu Délio, perdemos. Perdemos. Infelizmente perdemos. Aquela geração do senhor tão bonita. Aquela caligrafia Nossa, bonitinha. tinha que aprender a escrever direitinho, bonito. Perdemos, seu Adélio. Perdemos. A gente hoje bate de frente com situações em que perguntas tão simples, né, de questionamentos históricos. Pior? De questionamentos históricos, né? Como a gente estava falando aqui ainda há pouco sobre história do Brasil, coisas básicas do Brasil, a gente vê a adolescência não tendo conhecimento sobre isso. Ou uma questão matemática simples, né? Uma questão resolutória de matemática, também não tem a solução para isso. Ou uma questão de uma conjugação verbal, uma colocação verbal, conhecer o sujeito da frase ou o plural da frase, não tem. E nós perdemos isso. Eu acho que as duas coisas têm que estar juntas, mas não separadamente. Eu acho que, claro que nós não precisamos voltar para a época, né, do índio, né? Mas a gente tem que preservar a natureza. O ser humano ele precisa de atividades, das atividades completas da função, né? Da grade escolar. A escola, eu acho que a parte do conhecimento básico, ele tem que existir, né? O contato com tudo, a natureza humana, em todos os aspectos, né, da sua vida, é preciso que ela manuseie mais, ela presencie mais, sinta mais, né? Tenha um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo vamos dizer assim, pelo contato com a natureza, com a coisa que ela vive, né? Com as coisas com quem ela manipula, com as coisas com que ela... Tá, mas nós vamos chegar no meio ambiente. Eu estou aqui querendo entender a educação. A nossa educação municipal, nós só podemos hoje falar da educação municipal, né? Não nos compete falar da estadual e nem
cartilha federal, mas tudo vem do federal. Federal, estadual e municipal. Essa qualificação, ou, como perguntei ao senhor, a degradação do ensino fundamental, o ensino primário, como na sua visão ele está? Ele está melhor, está pior? Tem uma condição de melhorá-lo? Olha, eu não tenho uma base assim para te dizer, porque não tenho acompanhado estudos a respeito disso. Mas eu não sei, esse dia eu estava vendo o programa do Hulk na Globo e lá tinham 2 equipes de 4. Dois grupos de 4 garotos. Sim. Gênios. Sim. Sim. É uma natureza extraordinária. Se destacam. Se destacam. É lógico que, como isso não pode, sei lá, generalizar, né? Não. Mas a gente eu não sei. Eu acho que as pessoas não pode perder a humanidade, o fator humano, né? A vivência e a convivência com a simplicidade, com as coisas comuns. É meio difícil de tu falar isso tecnicamente. Falo mais assim, grosso modo, no meu modo de sentimento. Eu gostaria que fosse um ensino mais humanizado. Mais qualificado. Mais qualificado em termos de... Talvez aquela cobrança que tínhamos antigamente, talvez não tão rígida como eram antes, ela deveria ter sido mantida, mas não tão rígida, né? Tendo um equilíbrio entre a novidade, né, e a antiguidade, para que as coisas pudessem caminhar e subir, né? Não descer. As pessoas não podem se transformar em máquinas, não podem se transformar em robôs. Não, mas tem que ter conhecimento. Não, conhecimento elas têm Cultural é importantíssimo, né? Conhecimento elas têm que adquirir dentro da natureza delas, né? Dentro do passar do tempo, né? Elas têm os estágios normais de criança, de adolescente, e depois começa a fase adulta. Eu acho que cada um tem que ter as suas fases distintas. Sim, mas o conhecimento básico é obrigado a ter. É necessário ter. É básico. É necessário ter. Isso. Por que isso? Porque essa questão da educação, ela remete lá na frente, né? Lá na frente a gente pode poder ter um bom engenheiro, poder ter um bom médico, poder ter um bom advogado, poder ter um bom administrador público, poder ter pessoas com qualificação e base naquilo que é necessário para executar a sua profissão. Dentre isso, nós vamos entrar na mobilidade. Porque nós precisamos de pessoas com conhecimento para a mobilidade. A mobilidade hoje na Grande Florianópolis, ou aqui em questão a ilha, ela está cada vez mais complexa de ser resolvida. Certo? É claro que isso não é uma questão do agente fiscalizador, do vereador. O agente ele vai debater, ele vai discutir sobre o plano diretor, de como pode agir as questões das mobilidades, mas ele não executa. Quem executa é o nosso candidato ali, que está indo a prefeito hoje, né? O nosso querido Rogério Portanova, que está sentado lá no canto. Portanova. Né? E os outros candidatos. Grandes. Então, essas pessoas que vão atrás dessa questão de executar. Mas o senhor é um agente fiscalizador para que isso seja executado. Como que o senhor vê isso? Como que o senhor consegue analisar hoje? O senhor vem do norte da ilha, mas aqui nós temos grandes problemas no sul da ilha. Como o senhor consegue analisar essa questão? Cada vez há tempo que eu não vinha para cá, para o sul. E isso eu reparei que eu pensava que lá no norte da ilha, naquela região, podia ter tanto congestionamento e não imaginava que aqui tivesse pior ainda. Está pior, está feio. Complicado. Muita gente. Exatamente. Muita gente. E o senhor vê isso qual a Olha, forma que o senhor vê para poder melhorar? Eu acho que o ser humano é uma perda da felicidade. Eu acho que nós temos que fazer todas as programações, usar todo tipo de tecnologia pensando na felicidade. Na melhora.
na felicidade, lá na frente, na qualidade de vida. Eu acho que tem que haver, sei lá, não sei, tantos psicólogos, tantos filósofos deveriam surgir para ajudar essa humanidade, para ajudar essa população. Porque o pessoal vai ficar perdido, desnorteado. Eles não vão... Tudo vai ser normal quando estiver dentro de um carro estacionado sem ir para frente, demorar uma questão de 10 minutos, demorar mais de 1 hora. Congestiona tudo, né? Congestiona tudo e... Vamos cobrar isso, então. Isso é estressante. Vamos cobrar isso dos nossos futuros administradores públicos, então, né? Vamos cobrar. A forma alternativa para resolver isso, cada vez mais a gente está vendo que ninguém tomou solução para isso. Então, em vez de diminuir os carros, aumentar os carros, tem carro de 5, 6 metros, quando poderia construir carro menor, que dava a mesma coisa para a gente andar e com 5 pessoas. Tá certo. Então aqui a gente teve com o seu Adélio José da Costa, lá o manezinho do norte da ilha, 6ª candidatura a vereador, mas já está aí há muitos anos na política, né, seu Adélio? A primeira eleição, por 70 votos, eu não fui eleito. Olha, faltou 70. De repente vamos voltar esses 70 para ele. E eu me lembro muito do falecido Pedro Medeiros, lá do Continente, amigo nosso, muito gente fina, que até gravei uma frase dele. Essa Câmara só tem vaquinha de presépio. Nunca me esqueci disso. Seu Adélio, eu sempre deixo aqui um espaço no final para que o candidato faça sua campanha, se declare aqui para o nosso povo do Papo de Salão. Fique à vontade, por favor. Olha, eu agradeço o Papo de Salão, do homem, o Carlos. Agradeço também a colaboração do seu amigo aqui, que veio ajudar a montar o estúdio. Dizer para a população que eu tenho as melhores intenções, vou aproveitar o meu tempo disponível para usá-lo e usá-lo muito bem. Meus propósitos são os mais simples possíveis, eu não tenho muito o que prometer, eu tenho que ver o que é mais necessário para as comunidades, a terra em que eu nasci, né? Gostaria muito que o meu amigo Rogério Portanova fosse eleito, o nosso prefeito de Florianópolis, mas infelizmente a gente vê que a coisa é tão difícil, a gente não tem certeza. Tomara que haja um milagre. Uma coisa assim, não é bem um milagre, assim, eu acho que é natural que ele é tão qualificado quanto os outros, ou até melhor que outros candidatos que estão aí na preferência das pesquisas. Essas pesquisas que às vezes a gente acha que é uma mentira, às vezes, para favorecer alguém, sempre tem as maracutaia por trás. Mas então, o meu propósito, meu número é 70.777, né? Fácil de gravar, e tem muita gente, sabe? Não tenho medo de eleger Adélio, porque o Adélio é boa gente, o Adélio tem coração, o Adélio gosta da cidade, gosta das pessoas, e eu faço votos que nós todos sejamos vitoriosos, cada um que participou dessa eleição, perdendo ou ganhando, nós somos vitoriosos de qualquer maneira. Muito obrigado pela atenção e que Deus esteja conosco, né? Sejam felizes. É isso aí. Seu Adélio, primeiramente quero agradecer ao senhor, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Salão, dispor do seu tempo e vir aqui lá do norte da ilha para vir aqui conversar um pouco com a gente. Foi um prazer. E dar um pouco dessa aula de política, Foi um que o senhor já há muitos anos na política aí, e deixar aquela mensagem para o povo, para o pessoal do Papo de Salão, para o nosso público querido, sobre a questão do voto, como a gente sempre fala. O voto é a sua única arma, né, para que você coloque dentro do poder público, que administra o poder público, que representa você dentro do poder público, é o seu voto. Então, use-o com consciência, analise bem o seu candidato, utilize o Papo de Salão para analisar os candidatos que estão passando por aqui e para saber em quem votar. Não vote por um partido
ou tal ou qual. Vote pelo candidato, vote pela pessoa que ele é, o que ele pode trazer de benefício para a comunidade, para você, para realmente vitalizar o seu voto. Ok, pessoal? Vote com consciência. O Papo de Salão fica por aqui, mas antes, não esqueçam de curtir essa entrevista. Não esqueçam de compartilhar essa entrevista, tá? Porque quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas vão ver essa entrevista. Não esqueçam de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Papo Salão fica por aqui, ó. Beijo grande e até a próxima, pessoal.